para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade.
perder o brilho dos meus dias. Quero permanecer olhando pra ti. Tudo que eu tenho, e pode a tempestade vir e desaparecer meu chão. Tu és Senhor, tudo que eu tenho. Precioso que tenho, aos teus pés eu derramo minha vida. Este é o meu lugar, Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna. Eu sei, nada me faltará. Sejas o primeiro em minha vida, em minha vida. Eu não quero mais perder o brilho dos meus dias. Quero permanecer olhando pra ti. Podem me tirar os bens e me deixar de mãos vazias. Tu és Senhor, tudo que eu tenho, e pode a tempestade vir e desaparecer meu chão. Tu és Senhor, tudo que eu tenho. Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos seus pés eu derramo minha vida. Este é o meu lugar, Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna. Eu sei, nada me faltará. Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos seus pés eu derramo minha vida. Esse é o meu lugar, Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna. Eu sei, nada me faltará. O princípio e o fim, Deus conosco, Emmanuel. O princípio e o fim, Deus conosco.
Deus conosco, precioso que tenho, aos teus pés eu derramo minha vida, esse é o meu lugar. Jesus, o mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará. Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos teus pés eu derramo minha vida, esse é o meu lugar. Jesus, o bem mais precioso que tenho, herança eterna, eu sei, nada me faltará. nada me faltará. Oh, 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 oh. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,
invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, somente a Ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Agora a honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pode aplaudir o nome de Jesus. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. À tarde a gente teve um período legal. E agora eu sei que tem gente que não estava com a gente aqui à tarde, até porque a tarde de uma sexta-feira, dia útil, é coisa para adolescente, né? E olha que tem adolescente que num dia útil às vezes também não poderia estar com a gente, mas o que a gente vai fazer aqui essa noite é um pouco continuação da tarde, tá? Então, se à tarde você ficou com sono, e agora talvez você esteja um pouco mais, eu queria dizer o seguinte, e vale também para quem só veio à noite, depois de um longo dia de trabalho, uma longa semana de trabalho, se você sentir a pálpebra pesar, aquele sono começar a bater, a cabeça começar a pescar, sabe aquela coisa meio assim, ó? Sabe aquela coisa meio assim? Não se contenha, meu irmão, você vai estar fazendo um favor para mim e para quem está do seu lado, porque vai ser meio que o meu termômetro de que a coisa está chata e eu tenho que terminar logo. Eu não vou ficar ofendido. Dizem por aí que a gente só dorme onde a gente se sente seguro, né? Então é um privilégio para mim se você pegar um pouquinho no sono. Não, brincadeira.
Pelo menos medo eu não estou colocando em vocês. Bom, eu não sei quem estava aqui ontem à noite, quem esteve aqui hoje à tarde, então eu me apresento novamente. Meu nome é Vitor Fontana. Eu trago uma grande saudação e um abraço da comunidade da Vila, igreja que eu pastoreio. Sou pastor auxiliar lá, né? Junto com o Marcos Botelho, que é o nosso pastor titular, e o resto da equipe pastoral, lá em São Paulo. Se um dia você estiver passando pela cidade de São Paulo, num domingo de manhã, fica feito o meu convite para você fazer uma visita para a gente ali na comunidade da Vila. A gente fica do ladinho do Shopping Eldorado, uma referência fácil de acertar para quem está em São Paulo, mesmo que você não conheça São Paulo. Se você chegou na rodoviária, chegou no aeroporto, você perguntou onde é o Shopping Eldorado, quem é de São Paulo sabe onde é, a gente está ali do lado. Então, se você estiver num domingo por lá, a gente vai receber você com um caloroso abraço, e a gente dá bombom para o visitante. Então, se você quiser aí um bombonzinho também, você ganha um bombom de quebra. Mas eu trago para vocês um caloroso abraço lá do Marcos Botelho, meu pastor, o restante da equipe pastoral. O propósito nessa semana, ou nesse final de semana, na verdade, é virar o mundo um pouquinho de pernas para o ar. É o reino de ponta cabeça, é o mundo invertido do reino de Deus. É um versículo, e na verdade, o reino que Jesus prega, principalmente nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a ideia de reino está presente ali o tempo todo, mas que a gente leu num versículo do Evangelho de João aqui, agora há pouco, numa brincadeira que disseram que é dos anos 2000, mas acho que é dos anos 2000 antes de Cristo, que é procurar versículo bíblico. A brincadeira antiga, mas é muito bom ver que as coisas se renovam e ainda assim tem sentido para o pessoal mais novo. Isso é bom, isso é gostoso. Um dos versículos que vocês leram aqui foi um pedaço daquilo que é talvez a oração mais negligenciada do texto bíblico. Um pedacinho que vocês leram de João capítulo 17, a oração sacerdotal. A gente fala bastante da oração do Pai Nosso, essa é famosa. A oração sacerdotal que está lá em João 17, essa é um pouquinho mais negligenciada. Eu digo isso por vários motivos. A gente lê essa passagem muitas vezes se esquecendo de que isso é Jesus orando, e a gente lê muitas vezes essa passagem sem dar o devido valor para uma oração que o próprio Jesus faz para o Pai. No meio dessa oração, Jesus diz para o Pai que eles não são do mundo assim como eu também não sou, que foi o que a gente leu aqui. Mas entre outras coisas, essa oração de João capítulo 17, ela traz uma realidade extraordinária, que tem tudo a ver com a mensagem que eu preparei para trazer aqui nessa noite. Nós preparamos aqui para essa noite, e foi interessante ver o capítulo 17 de João ser evocado. Ali naquele capítulo, Jesus faz algo de fora de série. Ele diz que ele ora, ele pede ao Pai pela proteção do Pai, ele ora a Deus, ele intercede, não apenas pelos discípulos, mas por todos aqueles que receberiam a mensagem do Evangelho dos discípulos. Isso significa que Jesus orou por mim e por você. Toda vez que alguém disser que você precisa de uma oração forte, de uma oração poderosa, que a oração que vale é do fulano, que a oração que cura é do cicrano, claro que Deus pode usar pessoas e seus dons para exercer o milagre de cura, claro que Deus pode usar poderosamente um dos seus servos em um determinado contexto, mas lembre-se do seguinte: quando você achar que você precisa de uma oração poderosa de alguém,
qual oração pode ser mais poderosa do que a do próprio Cristo, intercedendo ao Pai, por mim e por você? João capítulo 17. E eu trago isso porque uma das coisas que a gente vai tocar nessa noite, ela é um pouco delicada às vezes no mundo evangélico, mas a gente vai tocar com a coragem de quem sabe que quem intercedeu por mim e por você foi Jesus e não outro. A gente vai falar um pouco sobre medo, a gente vai falar um pouco sobre receio, a gente vai falar sobre o que o medo provoca na nossa mente e nos nossos corações. E uma das coisas que deve invadir o nosso coração nessa noite para falar sobre isso, é a convicção, a coragem e a intrepidez, não de quem é forte, não de quem não enfrenta perigo, não de quem não tem nada a temer, mas de quem tem convicção, coragem e intrepidez, de que diante de riscos, diante do perigo, quem intercedeu ao Pai, por mim e por você, foi o próprio Cristo. Você quer uma oração poderosa? Qual oração pode ser mais poderosa do que a oração de Jesus? Queria convidar vocês a abrirem o texto bíblico comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 1, e a gente vai ler a partir do versículo 8. Quem estava aqui ontem à noite e de repente abriu no livro de Gênesis e foi virando página até chegar em Apocalipse, Êxodo chega um pouquinho mais rápido. Êxodo 1, 8. Aqui no telão está a NVI, eu vou ler a NVT, que é que eu estou aqui, mas não tem problema, a história é a mesma nas duas versões. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Muito bem.
A maioria de nós aqui, e eu pelas faces que eu vejo, até os mais experientes têm um semblante jovial aqui entre nós. Então eu arrisco dizer que a esmagadora maioria de nós aqui não viveu para conhecer os horrores da Segunda Guerra Mundial. A gente conhece a história do Holocausto, a gente conhece a história da Alemanha nazista pelos livros, pelos filmes, pelas aulas de história, por aquilo que nos contam, eventualmente por alguma notícia dos jornais que faz alusão a essa história. A gente conhece os horrores do massacre, do extermínio dos judeus lá no Holocausto, porque alguém nos contou. A gente não carrega mais as marcas de quem viu em vida a Segunda Guerra e os seus horrores acontecerem, ainda que à distância, quem sabe ouvindo no rádio, ou lendo no jornal dias depois do que tinha acontecido. Mas a gente conhece esses horrores, ainda que de ouvir falar, e de ouvir muito falar, e nunca será suficiente repetir essa história, para que, se possível, ela nunca mais se repita. A gente repete o contar, para que ela não aconteça mais. Uma das coisas que essa história provocou, a história do massacre, o extermínio de 6 milhões de judeus na Alemanha nazista, uma das marcas que isso trouxe para a gente era a seguinte indagação, a seguinte pergunta. A dúvida que surgia no coração de muitos era: como que pessoas normais, pessoas comuns, gente que levava a vida normalmente, entregando leite, fazendo pão, sendo porteiro de prédio, como que gente normal compactuou e participou desse massacre, desse extermínio? Gente comum, gente do dia a dia, que aderiu ao regime de Hitler, que colocou Hitler no poder, e mais do que isso, topou o plano de extermínio, não apenas de judeus, isso é verdade também. Para além de judeus, se você quiser lembrar do que os holandeses sofreram nas mãos de Adolf Hitler, é uma coisa que também lembra um episódio bíblico. Hitler, quando ele está terminando o seu plano de invasão da Holanda, ele promove um cerco, que, se você quiser algo similar ao que aconteceu na Holanda no texto bíblico, você pode depois, não faça hoje, ou pelo menos não agora, você pode depois ler Lamentações 4, versículo 10. Pega Lamentações de Jeremias, capítulo 4, você vai entender um pouquinho de algo mais ou menos parecido do que a Holanda passou. Hitler, ele promove um cerco a uma região da Holanda, não a Holanda inteira, impedindo que comida entrasse ali. E ele conquista aquele território baseado em fome. Tem relato de holandês que comeu grama nesse período. E, inclusive, isso é só uma curiosidade, foi por causa desse episódio que a gente descobriu o que era intolerância a glúten. Tem alguém aqui intolerante a glúten? Ninguém é intolerante a glúten aqui? Essa igreja, ela é resistente às narrativas do mundo moderno. Todo mundo é intolerante a glúten hoje em dia, não tem ninguém aqui. Eles pararam de comer trigo, não tinha trigo, não tinha pão, e alguns deles que sofriam de doença celíaca, da tal da intolerância a glúten, passaram a não ter mais os sintomas desagradáveis
de consumir pão, e aí que se descobriu que pão podia ser um problema. Agora, melhor passar mal comendo pão do que não ter nada para comer, que era o que aconteceu ali na Holanda. Por que eu estou contando essa história? Por que eu estou falando de Segunda Guerra Mundial? Por que eu estou falando de Hitler? Precisamente porque a pergunta que se faz é: como que um ser humano normal, nas suas atividades normais, topa um plano que mata um outro povo de fome, que manda um outro povo para a câmara de gás, que tortura impiedosamente pessoas, simplesmente por causa da sua etnia, da diferença talvez religiosa? O que leva pessoas comuns a participarem de algo assim? Isso aí é trabalho duro de responder. Isso é trabalho duro de responder. Tem um livro razoavelmente grande, inteirinho dedicado a isso, de uma grande filósofa do século XX, a Hannah Arendt. Mas uma das coisas que certamente levou esse povo a essa adesão a um plano diabólico é uma palavrinha muito simples chamada medo. Medo foi um instrumento, ou um dos instrumentos, que o regime nazista, que o regime de Hitler usou para convencer gente comum. Operador de máquina, operário, padeiro, entregador de leite, convencer gente comum a participar dos horrores do Holocausto e dos outros horrores que o nazismo também promoveu. Aqui nesse texto a gente está vendo um negócio muito parecido acontecer. O último versículo que a gente leu diz o seguinte: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Como que você convence um povo a participar de um genocídio de bebês dessa forma? Como que Faraó não enfrenta oposição diante disso? E claro, Faraó tinha um poder incomensurável, era difícil desafiar Faraó. Mas mesmo na história da antiguidade, os grandes reis das diversas nações, quando eles exageram na dose, eles enfrentam rebeliões, eles enfrentam oposição. Pesar a mão demais para qualquer líder é sempre complicado. O próprio texto bíblico tem disso. Aqueles que conhecem mais o Antigo Testamento talvez se lembrem da história de Roboão, o sucessor de Salomão. Pesou a mão demais, dividiu o reino. Então, para pesar a mão demais, tudo bem que aqui é pesar de mão demais contra o outro, né? É um pouco mais fácil. Mas para pesar a mão demais, precisa ter uma narrativa, precisa ter uma arte do convencimento, precisa ter um jeito de fazer você comprar a ideia. E uma das estratégias é fazer você começar a enxergar naquele que você precisa oprimir, naquele que você precisa prejudicar, naquele que você precisa torturar, naquele que você precisa, claro, na visão do rei você precisa fazer isso, mas uma das estratégias é fazer com que você comece a enxergar naquela pessoa que você vai oprimir uma ameaça. Se você começar a ter medo, talvez lá no seu coração, lá no íntimo do seu ser, você comece a negociar com a realidade. Cara, isso aqui é horroroso, mas é necessário. É um mal necessário, porque se nós não fizermos com eles, eles vão fazer com a gente. Porque se a gente não tomar providências, logo logo é a gente que perde. Veja, o Egito era uma potência na antiguidade. Uma potência. Dos grandes impérios da antiguidade, a gente vai ter Egito, a gente vai ter Babilônia, a gente vai ter Pérsia,
Macedônia e Roma. Egito está lá, junto com esses caras. Egito é uma potência. O que Faraó faz? Esses hebreus que estão aqui na nossa terra, eles estão crescendo em número. Já pensou se eles se aliam aos nossos inimigos? Nem teve aliança nenhuma. Nem sei quais inimigos são. Nem estão nomeados aqui. Mas já pensou? Imagina se esses caras se rebelam. Nem tinha rebelião nenhuma. Não existia nenhum sinal de que haveria rebelião até aqui na história. Mas qual que é o expediente que Faraó usa? O expediente que Faraó usa é: imagine o que pode acontecer se. Isso aqui para líder é um negócio maravilhoso. Por quê? Porque quando eu consigo convencer uma grande parcela da população de que existe uma ameaça num determinado grupo, fica muito fácil botar a culpa das coisas naquele determinado grupo. Isso aconteceu na Alemanha nazista, com israelitas como aqui também, com judeus como aqui também. As coisas acontecem, a culpa é dos judeus. E então a gente comete uma atrocidade, a gente faz algo que é terrível, mas é para escapar de um mal maior. É para escapar de um mal maior. A ameaça às vezes sequer existe, mas eu planto a ameaça na cabeça das pessoas e então fica mais fácil manipulá-las. Ou às vezes a ameaça ela existe, mas ela é menor do que eu estou fazendo parecer. Eu amplifico a ameaça de forma que o medo rapidamente se torne ódio. Ou quem sabe até, talvez, a ameaça seja real. Mas veja só, não é porque a ameaça é real que justifica que a gente cometa qualquer tipo de atrocidade. O fato é que Faraó aqui ele está usando de um expediente: medo. Coloca medo na população, que ela faz aquilo que, entre aspas, precisa ser feito. Coloca medo na população, que a população compra a minha ideia e leva a cabo o plano terrível que eu tenho. Instiga na população um sentimento de ameaça e coloca a culpa em um determinado grupo. E a gente vai ver essa população de gente comum, de gente normal, rapidamente nutrindo ódio por esse grupo, e uma vez odiando esse grupo, a gente faz aquilo que a gente quiser. Por que eu estou falando dessa história e o que isso tem a ver lá com João capítulo 17? Jesus está fazendo o contrário. Jesus está orando diante de Deus lá na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17. Lá em João capítulo 17, Jesus está dizendo assim: o medo existe, a ameaça existe, o risco existe, os problemas são reais, mas os problemas eles não estão circunscritos a um grupo específico de pessoas. O problema está no mundo. A palavra mundo ali, eu não gosto muito de ficar trazendo grego para pregação, hebraico para pregação, porque as traduções que a gente tem são muito boas, mas nesse caso aqui eu acho que talvez
faça um pouco de sentido falar. A palavra mundo ali é a palavra mais abrangente que você possa imaginar que existia no vocabulário grego para descrever a realidade que a gente experimenta. É a palavra cosmos. A realidade cósmica, é tudo que foi criado, é o universo, é tudo. O problema está lá no mundo. É um problema cósmico. É o pecado que corrompeu um mundo que foi criado originalmente bom, mas que agora é corrompido. Jesus reconhece a ameaça, ele descreve a ameaça, e ao contrário do que faz Faraó, ele não delimita a ameaça a um grupo específico. O problema está num mundo inteiro corrompido por um pecado. E mais que isso, como em muitas outras passagens, diante de uma ameaça real, essa do Faraó, a gente não tem certeza que é uma ameaça real, não existia nenhum inimigo real com quem Israel tinha se aliado até aquele momento. Mas Jesus, ao identificar uma ameaça real, um risco real, coisas que colocavam seus discípulos em risco, inclusive como a gente lê em Atos dos Apóstolos e mais tarde na história da igreja, risco que poderia fazer com que os seus discípulos perdessem a vida por causa do nome de Jesus. Então é um risco real. Diante desse risco real, que não está circunscrito a um grupo específico de pessoas, já é o contrário de Faraó nesse sentido, Jesus não instiga medo. Jesus ora ao Pai para que o povo de Deus avance intrépido. E o efeito que isso provoca é o seguinte: é um povo que ama profundamente pessoas que normalmente inspirariam medo e ameaça. Esse povo de Jesus, esses discípulos de Jesus, são pessoas que amam profundamente gente que normalmente deveria inspirar ou inspira medo e ameaça. É gente que diante do Império Romano vai evangelizar centurião, líder militar. É gente que diante da perseguição farisaica evangeliza justamente fariseus. É gente que vê a igreja expandir por meio do testemunho de um que antes perseguia a própria igreja, o apóstolo Paulo. Até outro dia esse cara estava matando cristão. Aconteceu algo. Não, vamos comissionar esse cara para ele ir evangelizar o povo. O resultado é o contrário do Egito. O resultado da oração de Jesus é o inverso daquele do Egito. Diante de uma ameaça real, a do Egito a ameaça que Faraó diz, a gente não sabe se é real, não se coloca a ameaça e o risco num grupo específico, e além disso, no lugar de instigar um medo que provoca a morte, Jesus instiga a intrepidez que gera vida. Dá para entender como isso coloca de pernas para o ar uma série de convicções que o mundo quer que a gente tenha? E eu vou dizer o que isso revela de triste a respeito do cristianismo e o que isso revela de extraordinário a respeito do cristianismo. Ao longo da história da igreja, muitas vezes, a cristandade teve medo e odiou as pessoas, os grupos que Deus nos comissionou
para amar e evangelizar. Isso é triste. Ao longo da história, a cristandade fez isso. No próprio nazismo que eu mencionei. Você olha a fundação do Partido Nazista. A fundação do Partido Nazista, ela conta com a assinatura de diversos líderes cristãos. Alguns teólogos de primeiríssima estirpe. Tem um dicionário teológico do Novo Testamento, que pela idade que tem ele já é bem ultrapassado, mas foi um marco na história da teologia, um dicionário teológico de 10 volumes, e quem editou esse dicionário teológico foi um alemão chamado Gerhard Kittel, ou Kittel. Kittel era um dos ideólogos do Partido Nazista Alemão, não apenas alguém que assinou a fundação do Partido Nazista, mas alguém que fundamentou parte da ideologia do Partido Nazista junto às igrejas luteranas da Alemanha. E é motivo de alerta para mim e para você, que hoje, em 2023, na Igreja Evangélica Brasileira, existam momentos e circunstâncias em que, por causa de medo, ansiedade e situações de ameaça, líderes levem suas igrejas a odiar grupos que eventualmente são de fato ameaçadores, mas ameaçadores ou não, nós fomos comissionados para amar e para evangelizar. Essa é a parte um tanto triste de um capítulo da história do cristianismo que a gente vive hoje. Existem grupos que colocam sim a nossa liberdade religiosa em risco. Existem grupos que colocam sim os nossos valores da família e da igreja em risco. Existem ameaças diante das quais nós estamos a enfrentar. Sabe quem orou pela igreja para que a gente enfrentasse tudo isso? Jesus. E sabe o que a gente tem que fazer com aquelas pessoas que representam uma ameaça à igreja? Amá-las, orar por elas, evangelizá-las com o evangelho vivo e verdadeiro, sem perder a intrepidez, sem deixar de falar a verdade, ainda que a verdade represente algum tipo de perseguição. Porque quem orou por mim e por você, para que a gente estivesse nessa posição, foi Jesus. Alguns anos atrás eu estava numa conferência missionária, e conferência missionária é um evento sempre meio humilhante para pastor, porque a gente que é pastor, a gente fica se sentindo, principalmente perto dos missionários transculturais ali, a gente fica sentindo assim que, cara, eu sou, com perdão da expressão, nesse horário eu acho que já dá para falar, a gente fica assim, se sentindo um bananão. Um abraço para o Caio Ribeiro, referência para poucos. A gente fica se sentindo um bananão perto dos caras. E eu esqueci por que eu estou falando disso. Esqueci não. Eu estava na conferência missionária e uma das coisas ali que estava sendo colocada era o seguinte: por quê? Por que a igreja se ocupa tanto dela mesma
e o missionário fica para escanteio. Isso não é verdade em todas as igrejas. Isso é meio que verdade sobre a igreja evangélica de maneira geral, no contexto geral das coisas, isso é verdade. Por que que isso acontece? E um dos motivos é que a igreja está muito ocupada com os medos, receios, ressentimentos do próprio contexto local. Do próprio contexto local. A gente olha para as ameaças que a gente sofre, a gente se organiza em torno delas, a gente prepara as nossas conferências em torno delas, a gente discute a respeito delas. Quando Jesus estava orando pela igreja, para a igreja fazer o seguinte: sai em missão, igreja. João capítulo 17. João capítulo 17. Mas existe uma história boa também. Existe um outro lado. Existe gente fiel. Existe gente alcançada pelo Espírito Santo fazendo o que é certo. Existe gente que antes era ameaçadora e agora faz parte do nosso contexto. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Versículo 15. Versículo 17. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Permitiram que os meninos vivessem. Tem uma sutileza aqui nessa passagem que é muito reveladora quando a gente saca que ela está ali. Uma das maiores discussões que a gente encontra nos livros de introdução ao Antigo Testamento, quando você começa a estudar o Antigo Testamento de maneira séria, tal, vai ler as introduções, qual que é o faraó que é esse aqui? O pessoal tem uma discussão enorme para saber qual que é o faraó que é esse aqui. Bom, por que o pessoal tem essa discussão enorme para saber qual que é o faraó que é esse aqui? Bom, em parte é porque quando você diz qual que é o nome desse faraó, quem está ouvindo e faz parte da discussão teológica já sabe em qual barco que você está, qual barco teológico que você faz parte. Mas em parte é porque o texto não diz. O homem mais poderoso do Egito, a pessoa mais importante do reino, quem está dando as cartas, quem está fazendo os planos, o texto bíblico faz questão de omitir o nome do cara, de não dizer quem é o sujeito. Agora, pensa lá na antiguidade, cultura antiga. Pensa na gama de inúmeras profissões de prestígio do mundo antigo e as pessoas mais importantes do reino. Parteira das hebreias, mulher, não é exatamente uma posição de destaque. Mas o texto faz questão. O rei a gente não conhece. Sifrá e Puá, a gente está a alguns milênios de distância dessa história e a gente ainda lê o nome delas. E o texto de Êxodo, ele é profundamente preocupado, ele é profundamente centrado nessa questão do nome, ou dos nomes. O nome que o próprio texto de Êxodo recebe na Bíblia hebraica é os nomes, Shemot. E é no texto de Êxodo que a gente fica
sabendo qual que é o nome de Deus. Moisés tem experiência com Deus na sarça ardente, e ele diz: mas qual é o seu nome para que eu diga aos israelitas? Diga que eu sou. O faraó a gente não sabe qual é o nome. O nome de Deus compreende tudo aquilo que dá sentido ao universo. E no meio dessa história, a gente registra. Também tem duas mulheres, duas parteiras, Sifrá e Puá. Porque para o Egito, nome era uma coisa muito importante. Nome era uma coisa fundamental. Então o nome do faraó, o mais importante de vocês aí, a gente apaga, a gente omite, a gente não conta. É uma fina ironia do texto. É uma fina ironia do texto. Nessa mesma conferência missionária, um preletor, ele disse um negócio que eu nunca vou esquecer. E uma parte do meu ministério é regida por isso até hoje. Falando a respeito de ministério, mas da vida, esse palestrante disse o seguinte, e eu nunca vou esquecer: entre ter um nome e ser uma voz, entre ter um nome e ser uma voz, eu escolheria o segundo todas as vezes sem pestanejar. O que ele estava querendo dizer com isso? Uma boa parte daquilo que a gente faz, e daquilo que a gente entende, não só por ministério, por escolha de vida. Alguns de vocês aqui entre nós são adolescentes, vocês vão começar a fazer escolhas muito relevantes para a vida de vocês, para definir quem vocês vão ser, para definir que tipo de vida vocês vão levar, que tipo de trabalho vocês vão ter, como que vocês vão organizar a família de vocês. Alguns de nós já são um pouquinho mais experientes, a gente já fez muitas dessas escolhas. E alguns de nós estão no caminho de fazer as últimas escolhas. E uma boa parte da tentação que a gente tem é de fazer essas escolhas para que a gente seja o próximo faraó, para que a gente crie o nosso nome diante dos homens, para que diante das pessoas nós tenhamos o nosso nome lembrado. E uma parte substancial dos medos que a gente possui, uma parte substancial desses medos está ligada a esse desejo profundo de construir um nome, ou no linguajar da moda, dos coaches da atualidade, de deixar um legado. É mais bonito assim, né? Deixar um legado, com o meu nome, é claro. Sifrá e Puá foram as vozes desses bebês que ainda não tinham voz. O que elas fizeram, não fizeram para construir um nome. Elas apenas foram as vozes desses bebês que não tinham como ter voz. Só isso. Quem cuidou do nome delas foi Deus por meio do texto. Eu e você fomos chamados para sermos a voz de um evangelho que transforma o mundo, que ama pessoas que ninguém quer amar,
que acolhe gente que ninguém quer acolher, que abriga os grupos que representam ameaça, que avança nos lugares onde há escuridão. Eu e você fomos chamados para sermos voz de uma mensagem de salvação no meio das grandes trevas. E de novo, temos aqui um lado muito triste da história e um lado animador. Uma boa parte do que vimos ao longo da história da cristandade, e talvez do que vejamos hoje na igreja brasileira, é gente lutando para ter um ministério que tenha um nome. Jesus está chamando você, Jesus está me chamando para sermos voz do Evangelho, e do nome Ele cuida. Aliás, Ele orou por você. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Eu ouvi algumas vezes de um conhecido a seguinte frase: no lugar onde você vai, você tem que levar um banquinho. E aí você fala assim: no lugar onde eu vou, ter que levar um banquinho? Do que você está falando? Porque os lugares onde você vai, Jesus não entra não, viu? Você bota o banquinho porque ele fica do lugar lá de fora. E era uma mensagem meio legalista, do tipo: se você vai num lugar onde só tem pecado, você tem que levar um banquinho para Jesus ficar do lado de fora, porque com você ele não vai entrar. A oração de João 17 e a mensagem da qual eu estou falando hoje, ela é meio invertida em relação a isso também. A pergunta é: nos lugares onde Jesus foi durante o ministério dele, terreno, com as pessoas que ele conversou, gente corrupta, Zaqueu, cobradores de impostos, prostitutas, mulheres adúlteras, nos lugares onde Jesus está indo hoje, ele tem que levar um banquinho para deixar você do lado de fora? Porque a gente não vai, porque a gente tem medo. E eu não tenho problema nenhum se a gente está com um receio zeloso de perder a nossa santidade. Tenha esse receio, tenha esse zelo, preserve a sua santidade. Ninguém aqui está pedindo para você ir enfrentar as suas maiores tentações, não. Você tinha problema com álcool antes de se converter? Ninguém está aqui indo pedir para você ir evangelizar na 51, em Pirassununga. Não é isso. Para você ir aqui perto no Bartequim, eu vi o nome. Ninguém está falando para você fazer isso. Ah, pastor, mas você não sabe, antes da minha vida de cristão, eu tinha uma vida promíscua, pastor. Eu tinha um problema nessa área. Aliás, eu ainda me sinto tentado. Ninguém está falando para você ir encarar a tua tentação e ser tentado outra vez. Ninguém está falando para você fazer isso. Tenha cuidado com a sua vida espiritual. Tenha zelo pela sua santidade. Ninguém está pedindo para você fazer uma missão suicida. Não é esse o ponto. O ponto é: se eu e você estamos deixando de fazer a missão, de ir ser luz onde existe trevas, por medo do que vão fazer com o nosso nome, não por zelo e santidade, mas por medo do que vão fazer com o nosso nome, aí a gente tem um problema. Deu para perceber a diferença? O que será que vão pensar? Vão pensar o que pensaram de Jesus, cara. Sendo muito realista, vão pensar errado de você. Tenha convicção disso. Sabe quem orou por você? Jesus. Tenha convicção disso. Se você for fazer o que é certo, gente do mundo e gente que está na igreja, mas não necessariamente é a igreja de Jesus Cristo, vai olhar torto, vai pensar errado. Isso aí é garantido já. Será que vão falar mal de mim? Vão, lógico que vão. Está na dúvida ainda?
Talvez alguns aqui que são mais novos tenham aí um salvo-conduto para ainda ter essas ingenuidades. Quem é um pouquinho mais velho, você tem alguma dúvida que vão falar mal de você? Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Tenha essa certeza na sua vida, tá? Tenha essa certeza na sua vida. Se você for do tipo que se engaja na missão, ponta de lança do evangelho, homem de Deus, vão falar mal de você. Ah, então eu não quero. Vou ficar em casa, vou cruzar meu braço. Sabe o que vai acontecer? Vão falar mal de você também. Tenha essa certeza na sua vida. Vão falar mal de você. Tem gente que fala mal de você por causa da roupa que você escolheu para vir aqui hoje. Você acha que o cara não vai falar mal por causa de decisões importantes? Então, meu ponto, que não é nem meu na verdade, o ponto é: ser tentado não é pecado. Correr ao encontro da tentação é uma idiotice. Mas se o assunto não é tentação nem santidade, é simplesmente não ir onde eu tenho que ir, falar o que eu tenho que falar por medo do que vão pensar e do que vão dizer a respeito do meu nome, aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema. Então, a gente vai. A gente acolhe, a gente abraça, a gente ama, a gente evangeliza, a gente fala a verdade. Ah, mas o cara não vai gostar de ouvir a verdade. Pô, aí é outro problema. Não vai mesmo, ninguém gosta de ouvir a verdade. Eu sei muito bem que eu estou precisando de dieta e de exercício físico. A ponto de eu admitir aqui no púlpito, está todo mundo olhando para minha barriga, é horrível isso. Uma pergunta se eu gosto de ouvir isso. É horrível ouvir. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Então você ama, você faz pela pessoa, você ora pela pessoa, você prova para a pessoa que ela é amada, que ela é acolhida, mas você fala a verdade. Vão falar mal de você. Mas se você falar mentira, melhor alguém que fale mal de você porque você é sincero, do que alguém que fale mal de você porque você é mentiroso. A boa notícia é que você conhece gente que foi transformada. A boa notícia é que você está aqui hoje nessa noite, muito provavelmente você foi transformado, você lembra de quem você era e de quem o Espírito tornou você. E muito possivelmente, muitos de nós aqui nessa noite, vivemos essa transformação, porque alguém lá no nosso passado não teve medo da gente, mesmo quando a gente era ameaçador. Eu lembro do Bruno. O Bruno foi quem fez isso comigo. Bruno, eu cresci num lar evangélico, mas como eu disse para vocês na primeira noite, eu me converti aos 17, foi ali que eu tive um encontro com Jesus. Eu tinha sido apresentado a Jesus uma série de vezes, mas eu sou meio burro. Oi, Jesus, tudo bem? Eu fui diagnosticado com déficit de atenção já depois de velho, talvez fosse isso. Mas o Bruno virou para mim depois de conquistar a confiança, depois de demonstrar amor, depois de demonstrar carinho, depois de demonstrar preocupação real por quem eu era, onde eu estava e o que eu fazia. Depois de tudo isso, Bruno virou para mim e falou o seguinte: Vitor, você vai na igreja, você vive vida de crente, mas não tem Jesus na tua vida não. Bruno falou a verdade. Uma verdade que eu sabia que era verdade, ele sabia que era verdade, um monte de gente sabia que era verdade, ninguém tinha coragem de falar.
Porque quando a gente vai falar a verdade para alguém, esse alguém instantaneamente se torna ameaçador. Toda vez que você vai falar uma verdade desagradável, essa pessoa, cordeirinha de Jesus que seja, fulano é tão bonzinho, vai lá falar a verdade desagradável para ele. Essa pessoa instantaneamente se transforma na nossa cabeça, dentro da gente, a ideia que a gente tem do que vai acontecer. Dentro da nossa cabeça a gente fala, nossa, o que será que o cara vai pensar? O mundo de pernas para o ar, por meio do Evangelho, inclui uma ação nada intuitiva, nada óbvia, de que você colocar o dedo na ferida é amar a pessoa. De você falar aquilo que ninguém tem coragem de falar, é amar a pessoa. Primeiro você convence a pessoa que você ama. Porque botar o dedo na ferida pode ser só crueldade. E é bem provável que a pessoa perceba só como crueldade mesmo. Primeiro mostra amor. Mas virar o mundo de pernas para o ar significa, em grande medida, por amor, fazer pela pessoa o que ninguém está disposto a fazer. Eu queria concluir com uma história real com nomes fictícios. Vamos preservar as identidades das pessoas, mas a história é verdadeira. E eu sei que é verdadeira porque eu conheço as pessoas envolvidas. E eu vou chamar o rapaz de Rafael e a menina de Mariana. Rafael é evangélico, cristão, fiel, crente firme, crente empenhado na palavra. E está fazendo faculdade. Ele entra numa faculdade de ponta. Estudou, entrou numa faculdade de ponta, e nessa faculdade ele conhece Mariana. Mariana era uma menina bonita, chamava a atenção do povo ali, tanto que os amigos ali do primeiro ano de faculdade, a Mariana tinha um namoradinho do tempo de escola, assim, o pessoal falava, termina com o cara, porque, né, qual que era o interesse dos caras em falar para a Mariana terminar? E o Rafael, lá na faculdade dele, depois que ele estudou muito, uma faculdade de ponta, estudou muito para entrar, Rafael percebe que ele é o único evangélico da sala. O que torna o testemunho dele um tanto mais difícil. Quando chega lá no penúltimo período, 7º semestre, está pertinho de acabar, Mariana já tinha terminado com o namorado do colégio, já estava namorando outro cara. Mariana vira para o Rafael e fala assim, abre aspas, exatamente desse jeito ela pergunta. Mariana vira para o Rafael e fala assim, Rafael, e os gays? Fecha aspas. Que pergunta, né? Que pergunta. Rafael, e os gays? O que ela estava querendo dizer com a pergunta é, Rafael, você é crente, todo mundo sabe que você é crente, a gente passou 4 anos junto aqui, e eu assisto TV e eu sei como é que os crentes são. A minha expectativa é que crente tenha um problema com quem é homossexual, é que crente tenha um problema com gay. Mas eu nunca ouvi você falando nada, eu quero saber como é que você lida com esse treco. A pergunta da Mariana para o Rafael era essa, no fundo. Mas ela resumiu, né, tudo isso em Rafael, e os gays? Ponto de interrogação, fecha aspas.
Rafael virou assim e falou assim: Mari, deixa eu fazer uma pergunta para você. Da nossa sala, da faculdade, quem que foi o homem que melhor te tratou nesses 4 anos? Não sei, Rafael, o homem que melhor me tratou. Quem que não via você como um pedaço de carne? Que ouvia o que você tinha para falar pelo que você tinha para falar? Que não te interrompia? Que te tratou bem? Sempre? Que sempre te respeitou? Mariana cai na real. Você, Rafa. Foi você. Então, Mari, é a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Mari, é o seguinte. Eu não tenho um problema com os gays, eu tenho um problema com vocês todos. Para mim, a prática homossexual é pecado, e sexo fora do casamento também é, e vocês todos já se iniciaram a vida sexual aí. Agora, você acabou de dizer que de todo mundo, todos os tolerantes, todo mundo da faculdade, todo mundo que acha tudo certo que você faz, a pessoa que te tratou melhor, não é a pessoa que te tratou bem, é a pessoa que te tratou melhor, é quem acha que o que você faz é errado. Com os gays, mesma coisa. Rafael tinha um trunfo no bolso. Ele tinha, eu não sei se vocês são muito do truco, se pode carteado aqui na igreja. O pessoal chama de zap. O Rafael tinha um trunfo no bolso. Ele tinha uma cartada, eu acho que ele estava guardando isso daí durante anos para usar. Um negócio chamado testemunho. Já ouviu falar? Eu tinha 4 anos de testemunho. Tinha 4 anos de testemunho. De imitar Jesus, de fazer como Jesus fazia. E ele tinha convicção. Mariana, Mari, quem foi que te tratou melhor? Ele sabia a resposta. E segundo ele próprio, ele não fez demais não. Ele foi só um crente mediano, que não queria pegar todo mundo, que amava as pessoas, que respeitava quem tinha que ser respeitado. É disso que eu estou falando quando eu digo que a gente fala a verdade, mas que a gente tem um histórico por trás para dizer a verdade dentro de um ambiente que enche a gente de medo. Porque, na boa, eu me coloco nos sapatos de qualquer um que esteja na universidade hoje, e alguém pergunte, e seja um evangélico, e alguém faça a pergunta que a Mariana fez. Enche de medo, cara. Que a sua resposta, que a minha resposta sempre seja: Mariana, é a mesma coisa. Porque o que você viu de mim esses anos todos não foi outra coisa senão amor. Não aquele dos meus colegas, um outro tipo de amor. Porque eu, Mari, eu não odeio nenhum grupo específico não. O problema para mim é o mundo inteiro que foi corrompido pelo pecado. E mesmo sendo esse o problema, eu fui chamado para amar. E medo eu não tenho. Porque quem orou por mim, Mari, foi Jesus. Se você puder baixar a sua cabeça. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa noite. Te agradecemos pelo teu amor que nos alcançou quando nós éramos a ameaça, quando nós éramos o inimigo, quando a gente se afastou e criou inimizade contigo.
O Senhor nos amou. O Senhor veio a nós e nos resgatou. A gente te agradece, Deus, porque ao enviar seu Filho, o Senhor já sabia que Jesus não corria risco, ele não era ameaçado pela cruz, era 100% de chance de cruz. E ainda assim o Senhor enviou o seu Filho por gente como eu, gente pecadora, gente que erra, mas gente que está disposta a ser transformada para te amar acima de todas as coisas e amar as pessoas que o Senhor comissionou a gente para amar. Pai amado, que a nossa vida seja uma vida de testemunho, que a gente te pede. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Precioso que tenho, minha herança eterna, sei nada me faltará. Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos teus pés eu derramo meu lugar. Tudo que eu tenho
Aos teus pés eu derramo minha vida, esse é o meu lugar. Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará. Mais precioso que tenho, aos teus pés eu derramo minha vida, esse é o meu lugar. Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei,